Todos sejam muito bem-vindos, né? Os que estão aqui vão receber uma medalha de honra ao mérito na saída, por ter conseguido sair de casa com esse frio e com essa chuva, né? Então, estão todos de parabéns. Não esqueçam de retirar a medalhinha. Agora, eu vou pedir que vocês sentem confortavelmente, né, nas suas cadeiras e façam 2 respirações profundas. Para que possamos sentir que a nossa mente se esvazia dos pensamentos do dia a dia, para serenar o nosso coração. Assim, nos conectamos aos espíritos, à equipe espiritual da casa, que prepara com muito carinho esse ambiente para nos receber, que possamos agradecê-los e agradecer o fato de podermos estar aqui, dedicando um pouco do nosso tempo ao estudo da doutrina espírita, sabendo que precisamos colocá-la em prática na nossa vida. Precisamos ser luz por onde passamos, ser exemplos e, principalmente, sermos instrumento da paz e do amor do Cristo. Que assim seja. Eu vou começar com um recadinho que o pessoal da infância me pediu para dar na palestra de domingo, e eu acho interessante a gente colocar também aqui na terça, que a infância encerrou as suas atividades no domingo passado, retornando só no primeiro domingo de agosto. Mas as palestras e passes que acontecem das 10 às 11 aos domingos vão continuar durante o mês de julho. Então, quem preferir vir num horário que é um pouquinho mais quente, normalmente, né, no inverno, pode frequentar aos domingos, às 10 horas, a palestra e passe. Para quem se interessa em estudar um pouco da doutrina, com um pouquinho mais de aprofundamento, apesar de ser um curso básico da doutrina espírita, nós também temos às quintas-feiras à noite e sextas, às 14 horas. Está interrompido também agora no mês de julho para férias, mas retornamos dia 1º e 2 de agosto. Então, quem quiser, já marca na sua agenda pessoal, né? É só vir, já faz inscrição na hora mesmo e começa a participar, ok? A assessoria doutrinária da casa determina os temas para que a gente apresente para vocês esses temas. Nós todos aqui somos trabalhadores voluntários, nos dedicamos ao máximo para trazer para vocês o que de melhor a gente achou sobre esse tema, né? Eu, quando começo a falar de um tema, eu gosto sempre, por conta da nossa língua portuguesa ser extremamente rica em significados, que a mesma palavra pode derivar para uma série de sinônimos, eu gosto de clarificar que nós vamos abordar o tema da proteção no sentido de defesa, de socorro, de proteção, né? E responsabilidade no sentido de compromisso, de obrigação, de comprometimento. E quando a gente pode se perguntar, de quem é a responsabilidade pela minha proteção espiritual? Aí você olha para essa figura e vê para quem que ela está apontando. Para mim? Daí, se eu me afastar, para quem que ela está apontando? Para vocês.
para cada um de vocês. Então, já fica a dica. A responsabilidade pela nossa proteção espiritual é nossa, né? E nós vamos ver isso no decorrer dessa conversa. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro que Allan Kardec publicou, codificando toda a doutrina espírita, está contida no Livro dos Espíritos, porém, ele sentiu ele e os espíritos, né, que orientaram, sentiram necessidade de aprofundar mais cada uma das partes dos livros dos espíritos. Então, ele publicou depois a Gênese, o Evangelho, que aprofunda muito mais as leis morais, né? O Livro dos Médiuns, sobre o mundo, né, dos espíritos, e o Céu e o Inferno, sobre as penas e gozos futuros e terrenos. Dentro do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, chamado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, tem uma parte que se dedica aos anjos guardiães ou guardiões, porque isso aqui também é um momento de português, né, de língua portuguesa. As duas maneiras estão corretas e guardiões é mais utilizado. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Kardec investiga a respeito desse assunto. Então, tem um capítulo que detalha para nós sobre a nossa proteção espiritual. A primeira pergunta é: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E a resposta do Espírito de Verdade é sim. Há o nosso irmão espiritual, né? Ou que vocês podem chamar de bom gênio, de bom espírito, né? E ainda Kardec continua, porque Kardec, ele investigava mesmo, né? Cada tema é esmiuçado. Eu sempre brinco que Kardec era nos mínimos detalhes, né? O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? E ele fala que é o espírito protetor, sempre de uma ordem elevada. Para quem não estudou a doutrina espírita, a gente vai fazer uma rápida pincelada, que os espíritos são classificados, conforme o nível evolutivo, em 3 ordens. É uma escala espírita para efeito didático, né? A primeira ordem é a dos espíritos puros e se compõe só de uma classe, a classe dos espíritos puros. A segunda ordem, ela vai da sexta à segunda classe, né, com várias denominações dos bons espíritos, e a segunda é de espíritos superiores. Para a gente ter uma ideia que espírito superior ainda não está lá na ponta da escala de evolução. Ele ainda evolui para espírito puro. E a terceira ordem, que vai da 9ª à 6ª classe, estamos nós, todos os espíritos imperfeitos, né? Então, o nosso espírito protetor é de uma ordem elevada, né? E qual a missão do espírito protetor? É a mesma de um pai em relação ao seu filho. A gente guia, orienta para o caminho do bem, né? Ampara quando precisa de colo, né? Consola quando está triste, né? Isso tudo o nosso espírito protetor faz. E eles nos ajudam com os seus conselhos através da voz da consciência, né? Então, quando a gente tem uma inspiração, quando a gente tem uma intuição, se a gente estiver vibrando coisas boas num momento de oração, de meditação, com certeza é nosso espírito protetor,
né? Se a gente estiver no meio de uma balada, naquela confusão, aquela coisa, talvez, né, seja um espírito imperfeito ali se ligando conosco. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? E os espíritos respondem sim. Desde o nascimento até a sua morte. E por vezes, ainda em outras encarnações. Eu li há pouco tempo o livro Ave Cristo, não sei se vocês já leram. Ele conta a história de um espírito elevado que não precisava mais reencarnar e ele pede para o líder da equipe deles lá no mundo espiritual que ele quer voltar para ajudar um filho dele que está voltando a encarnar e que precisa trazer ele para o Cristo, que ele está ainda na Roma Antiga, no politeísmo, não acredita na igualdade entre as pessoas e tal. E aí o Espírito diz para ele, olha, vai ser muito difícil, eu não sei se você vai conseguir. Não, mas eu quero dar essa chance para ele. O Espírito chamava-se Quinto Varro e o filho era Tertuliano. E ele consegue a permissão para, durante 100 anos, acompanhar esse espírito e auxiliá-lo no que fosse possível. E ele tenta, como pai, não consegue, depois como irmão, depois como filho adotivo. E, por fim, ele consegue, pelo menos, que ele aceite, né, Cristo e tal, e daí depois ele teria uma longa caminhada ainda de evolução. Muito bonita a história. Então, existem os espíritos protetores, eles podem acompanhar por várias encarnações. E ainda Kardec pergunta, mas é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? E a resposta é simples, é feito um convite, a pessoa aceita se quiser, mas depois que aceitou é obrigatório. Mas o espírito protetor pode escolher quem ele quer proteger, né? Por afinidade, por amor, né? Ou simplesmente por missão. E ele ainda pergunta, mas dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger os outros indivíduos? E a resposta é não. Só não vai ter a mesma exclusividade, né? Ainda pergunta, Kardec, o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? E os espíritos respondem, frequentemente, esses espíritos superiores são convocados a outras missões, mas são prontamente substituídos por outro do mesmo naipe, né? Então, nós nunca vamos ficar desamparados, né? Sempre vamos ter alguém nos protegendo. E a pergunta, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? E a resposta é, abandonar não. Ele se afasta, porque ele vê que os conselhos que ele está dando, as intuições, são todas inúteis. Ele não recebe essa ajuda. Porque a pessoa, para ser ajudada, ela precisa querer, né? A gente percebe isso aqui na nossa vida, quando a gente quer ajudar um filho, quer ajudar um irmão, quer ajudar, e a pessoa, né, não aceita. Então, o espírito protetor, ele se afasta, mas ao primeiro chamado, ele está lá de prontidão, né? Só que nós, por vezes, tapamos os nossos ouvidos para não escutar, para não receber esses conselhos, esse auxílio do nosso espírito protetor. Então, o nosso sofrimento, os nossos erros, nunca é por abandono, por alguém não estar nos orientando, nos ajudando. É porque a gente se sintoniza
com um nível inferior de espíritos e dá força a esses espíritos. Kardec ainda pergunta, o espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe o mal? Jamais. Espírito superior de ordem elevada jamais faz o mal. Apenas quando ele se afasta, o caminho fica livre para os espíritos inferiores, né? Então, o nosso sofrimento, voltando a repetir, para enfatizar, para ver se a gente aprende, eu digo isso para mim também, que os nossos sofrimentos são causados pelas nossas atitudes, pelas nossas más escolhas, né? Isso que a gente precisa ter essa consciência. E ainda pergunta, pode o espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira mal? Ele nunca abandona, ele se afasta, mas está sempre de prontidão. Então, o que precisa acontecer é que a gente tem que reagir, a gente tem que mudar o nosso campo vibratório para poder sintonizar, para poder conseguir escutar, né, os conselhos. E eu gostei dessa frase que me deixa bem claro, é até uma imagem meio chocante, mas os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós tudo aquilo que os atrai. Porque os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem as do corpo. Essa imagem é chocante, né, de você pensar, você com brechas e espíritos inferiores se ligando em você, mas é o que acontece, né? Nós vamos falar mais para frente sobre campo energético, campo vibratório. É científico, gente, não tem como negar isso. Mas sabendo que ao primeiro pedido sincero, a primeira prece feita com o coração, pedindo auxílio, ele vem. E ainda Kardec pergunta, será por não poder lutar contra os espíritos malévolos que o espírito protetor deixa que o seu protegido se transvie na vida? E aí volta a resposta, não é por não poder, é por não querer, porque não funciona assim. Não é o espírito protetor que tem que mostrar que ele está evoluído, que ele sabe que ele não precisa dar voz a espíritos imperfeitos. Somos nós que temos que passar por as nossas provas e mostrar que a gente não vai cair na tentação, que a gente sabe, né, qual é o caminho do bem. E a gente sabe, lá dentro, o bom senso sempre diz, não vai por aí que vai dar ruim. Mas a gente não dá ouvidos, né? Então, volta aquela responsabilidade da própria pessoa em conseguir a sua proteção. E somos, nessa resposta, a força dos maus espíritos, ela advém do protegido não colocar resistência. Parece que chama, porque vibra, sintoniza. Começa a colocar lixo para dentro da mente. Tem uma explosão de raiva no trânsito. Lógico, a gente sabe que não é só isso que vai atrair, que seria um comportamento repetido, etc. Mas é uma vibração assim, quando por vezes acontece uma contrariedade, que te deixa fora da sintonia dos bons espíritos, né? A gente precisa reverter isso imediatamente. E ainda Kardec pergunta, o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? E a resposta, sim, tem momentos que não há necessidade, que está tudo correndo bem, né?
a pessoa está equilibrada, está tudo certo, então a gente pode dar férias para o nosso espírito protetor de vez em quando, né? E aí ele curte um pôr do sol desse, bem bonitinho, né? E aí a outra pergunta, momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? E os espíritos respondem sim. É como um aluno, né, que se forma e deixa de depender do seu mestre, né? É normal a gente ver pessoas se formando na universidade e depois elas mesmas seguindo suas carreiras, né? Atendendo seus clientes. Agora, o final da resposta não é bom. Mas isso não acontece na Terra. Ou seja, nós não vamos chegar a um nível de maturidade, né, que a gente não precise de proteção, que a gente esteja extremamente firmado no bem, sem nenhuma influência perniciosa, sem as paixões ruins, né, que nos tiram do equilíbrio, sem ciúmes, sem inveja, enfim, tem uma lista, né? Então, por enquanto, a gente ainda precisa de proteção para que a gente consiga vencer as dificuldades que nos aparecem. E ainda Kardec pergunta, por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Porque quem tem que dar conta de resolver o problema somos nós. Nós é que estamos aqui para evoluir. O espírito protetor, ele conta com essa... Ele auxilia, ele intui, ele ampara, mas a atitude tem que ser nossa. Porque nós temos que nos exercitar. Nós temos que mostrar que nós, nessa prova, check, gabaritei. Não é o espírito protetor que tem, né? E para nós termos mérito. Porque se ele vai fazer tudo, o mérito não é nosso. E ainda dizem que sempre eles têm essa delicadeza de não tolher o livre-arbítrio, né? Quem escolhe, quem decide, quem dá a palavra final, somos nós, né? Então, por isso que não é ostensivo. E ainda pergunta, mas quando o espírito protetor consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, ele lucra algum bem para si? Eu acho tão engraçado essa pergunta, porque no mundo espiritual não tem dinheiro, né? Não tem essas coisas. Quando lucra, dá a impressão que ele sai ali com vantagem financeira. Mas assim, não, ele fica feliz pelo esforço, né, do seu protegido, pelo fato de ele ter conseguido, né, superar as dificuldades. Então, é como um mestre que pega um aluninho, né, na alfabetização, que não sabe ler absolutamente nada, e vai e começa e os ensinamentos, e depois, daqui a pouquinho, aquela criança está lendo, né? Imagina a satisfação daquele mestre. Então, imagina a satisfação de um espírito protetor de pegar uma pessoa, né, ainda em evolução, e que ela consegue uns degrauzinhos, subir alguma coisinha na escala evolutiva, se melhorar, né? Fantástico isso. E aí ele ainda pergunta, mas é responsável pelo mau resultado dos seus esforços? Não, porque ele faz o que ele pode, né? Ele faz a parte dele como espírito protetor, de dar conselhos, de intuir, de inspirar, de vir no sonho. Você quer que eu desenhe para você aqui no sonho, para você acordar diferente? Mas não pode fazer pelo outro, né? Então, não acontece assim dele ser responsável pelo mau resultado. E aí pergunta, mas sofre o espírito protetor quando vê que o seu protegido segue o mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe?
Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade, a felicidade do espírito protetor? E eu coloquei essa imagem, o professor com a cabeça na mão, dizendo, meu Deus, nada do que eu ensinei deu certo. Essa equação totalmente errada. Então, os espíritos dizem, não, ele fica triste, né, de ver que a pessoa não aproveitou o auxílio que ele está tentando dar. Mas não se compara à aflição da paternidade e maternidade terrenas. Porque lá no mundo espiritual a gente sabe que o mal não vence. Que o que a gente não consegue melhorar hoje, a gente vai melhorar amanhã. Porque a lei do progresso está aí, é irrevogável. Todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. Então, nós vamos nos melhorar, né? É uma questão de dias, eu sempre digo, 3 trilhões, 400 bilhões de dias, mas uma hora vai chegar o nosso processo, né? Então, esse ritmo da nossa evolução é um ritmo que nós é que temos que determinar, porque depende de arregaçar as mangas e trabalhar. Não é fácil, mas é o que tem que ser feito. E ainda, Kardec pergunta, mas poderemos saber sempre o nome do espírito nosso protetor, um anjo de guarda? Curiosidade do ser humano, né? Daí eles dizem, não, você supõe que você conhece todos os espíritos que existem? Né? Não precisa. E ainda Kardec insiste, mas como então nós podemos invocar se a gente não conhece, não sabe como é que chama? Não se preocupe, chame como você quiser. Meu guia, meu mentor, meu protetor, né? Qualquer coisa que ele está lá à disposição e vai atender, né? Meu anjo de guarda. Ainda Kardec pergunta mais uma vez, mas os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Você já imaginou ter um anjo da guarda com o nome Brad Pitt? Marido eu ia chamar de minuto em minuto. Você pode ter a Demi Moore como anjo da guarda. Eu acho que... e aí os espíritos respondem, olha, se você faz tanta questão de nome, nós pegamos um que inspira confiança em você. Então, nem sempre a pessoa que diz, não, eu sei quem é o meu anjo da guarda. É Bezerra de Menezes, né? E aí eu lembro sempre do Chico, que quando uma médium falou que ela tinha recebido uma mensagem de Bezerra de Menezes, e aí a orientadora dela, olha, não está tão assim coerente com o que Bezerra de Menezes falava e fala ainda, né, quando ele se apresenta e tal. Não, eu sou amiga do Chico, eu vou lá, eu tenho certeza que o Chico vai dar, porque a gente precisa alertar todo mundo sobre essa mensagem e tal, não sei o quê. E aí ela foi falar com o Chico. E o Chico com aquele amor, né, aquele carinho para tratar todo mundo. Ele disse, Chico, veja aqui essa mensagem que eu recebi, você não acha que é o Bezerra? E aí diz que Chico disse para ela assim, irmã, você sabe que a família Bezerra de Menezes é bem grande, né? Ou seja, não era o Bezerra de Menezes que ela imaginava. Então, essa questão de nomes, de importância de nomes, não é a coisa mais importante, né? O importante é que a gente saiba que a gente tem um espírito que nos protege. E aí ainda Kardec pergunta, mas na vida espírita, nós vamos reconhecer o nosso espírito protetor? Ah, sim, de certo você vai reconhecer. Porque normalmente você já conhecia antes de encarnar, né? Faz parte daquela família espiritual. E aí a pergunta, pertencem todos os espíritos protetores à classe de espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média?
Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor do seu filho? E aí os espíritos dizem, olha, até pode ajudar e tudo, mas para ser espírito protetor, precisa ter um up, um dom que é dado por Deus, né? Então, normalmente quando um pai pede para auxiliar o filho, os dois ainda vão ser auxiliados por um espírito de ordem elevada, né? Se o pai ainda não está nesse estágio. E aí eu quero deixar aqui como lição de casa para vocês, que esse capítulo, sobre esse tema, ainda tem mais 15 perguntas lá, no Livro dos Espíritos. Interessante de ler, porque fala até sobre espíritos que protegem países, que protegem artes, é bacana você ver esse tema por todo. E aí eu vou trazer uma outra pergunta antes desse capítulo lá do Livro dos Espíritos, que quem vem em palestra aqui já deve saber de cor. Eu vou perguntar, quem responde vocês. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é sim, muito mais do que imaginais. De sorte são eles que vos dirigem. Então, nós precisamos cuidar com o nosso pensamento, com o nosso nível vibratório, para a gente vibrar com o espírito bom, para a gente poder escutar o nosso protetor espiritual nos inspirando, nos dando bons conselhos, e não vibrar com um espírito igual a gente, cheio de defeitos, que ainda vai atrapalhar a nossa jornada aqui, né? Então, aquela máxima do Espiritismo, orai e vigiai, é importante. É importante porque é disso que vai determinar quem nos acompanha. Aquele ditado, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és, no Espiritismo é assim, diz-me o que pensas e dir-te-ei quem és, né? Então, assim, nós temos que pensar e agir conforme o nosso modelo, Jesus. Está dito já no Livro dos Espíritos, nós temos um modelo que não é fácil também. E aí, assistindo 2 palestrinhas no YouTube sobre esse assunto, uma delas é o professor Laércio Fonseca, que eu vou ter que ler tudo que o homem é, porque, meu Deus, ele é escritor, físico, músico, cantor, ufólogo, esotérico, médium, terapeuta e locutor da Rádio Mundial FM São Paulo. Meu Deus, ele é uma pessoa fantástica. As palestras dele são muito interessantes, porque ele fala de física, de coisas assim, que para mim os neurônios dão assim vão para as cordas, como eu digo, mas ele fala de uma maneira fácil, simples, que dá para entender, e ele ainda é bem-humorado, ele ainda coloca humor nas colocações dele, eu gosto disso. Então ele fala que todos nós, seres vivos, nós temos um campo bioenergético, um campo magnético ou aura. Podemos chamar como a gente quiser. E que esse campo vibratório troca energias com o meio ambiente, com as outras pessoas, né? Recebe isso, tudo é dinâmico. Os nossos chakras, como alguém já ouviu esse termo de centros vibratórios de energia do corpo, tem até os nomes, coronário, cardíaco, eu não sei decorar o nome desse chakra. Mas, enfim, eles trocam energia com o meio ambiente. E a nossa áurea reage ao nosso estado emocional. Olha a importância da nossa sintonia com pensamentos positivos. Vai atuar no nosso campo bioenergético, que vai atuar no nosso organismo, né? E nós somos o que nós pensamos.
né? Então, se a gente, como foi falado, coloca para dentro emoções negativas, se comprar, assistir o Cidade Alerta, por exemplo, que é aquela coisa que pinga sangue pela televisão, assim, ele vai entrevistar uma mãe que o filho acabou de ser baleado, e aí está lá, é uma coisa assim que não dá para imaginar, aquilo não pode atrair boas vibrações para a gente, né? Lógico, você pode assistir fazendo uma oração para a pessoa, para, né, vibrar, quebrar aquela coisa, não assiste inteiro, enfim. Mas tem tanta outra coisa boa para a gente investir o tempo da gente, né? Existem estudos com a molécula da água, que foi fotografada, submetida a emoções, como amor. Olha que bonita a molécula da água quando é submetida ao amor. A gratidão, apoio, ao ódio, já deu uma bagunçada ali. Palavras de insulto e a maldição. Então, assim, científico, mexeu na molécula da água, mexe nas nossas células, essas nossas emoções negativas. Quando está tudo funcionando bem, o campo magnético flui normal. Mas quando a gente tem algum bloqueio por questões de sintonia com coisas negativas, daí que pode ainda afetar um órgão do nosso corpo, a áurea fica com manchas e a energia bloqueia naquele ponto. É tão científico que vocês já ouviram falar sobre, para mim é nova, talvez façam uns 5 anos que eu tenho ouvido falar sobre isso, microfisioterapia, que a profissional ela consegue identificar pontos de bloqueio no teu corpo. Tem uma amiga aqui do centro até, inclusive, que ela é fisioterapeuta e ela fez um curso de pós-graduação de PNS, Percepção Neurosensorial. E aí ela, quando faz o atendimento da pessoa, ela identifica os bloqueios de energia e aí vai atuar exatamente ali para desbloquear, para a pessoa. Ela consegue reverter casos de dores sérios, crônicos, de muito tempo. Ela consegue reverter com essa técnica. Então, a ciência vai provando que a gente é um ser energético e que tudo influi, que a gente troca com o outro e com o meio ambiente. Nessa troca, né, a gente vai se ligando por afinidade, né? É o normal. E a lei da atração, ela funciona assim, não é que a gente atrai aquilo que a gente quer. Eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar na Mega Sena. Eu atraio aquilo que eu sou. Né? Semelhante atrai semelhante. Então, a gente precisa cuidar para não ficar atraindo espíritos imperfeitos. Nessa palestra, ele fala de um cientista que chama William Reich, que ele é austríaco e desenvolveu uma teoria da energia orgânica, que é a teoria do ser vivo. E ele fala que no centro do organismo tem um centro de energia regulado pelas emoções e que distribui para todas as células do organismo. E quando a pessoa se deprime, ela bloqueia o sistema imunológico dela.
E ele criou uma câmara chamada câmara orgônica, que funcionava assim, ele deixava 2 horas na natureza, absorvendo o sol, o vento, o perfume das flores. E aí a pessoa entrava lá, ficava 1 hora e já se sentia melhor, saía renovada da câmara. E aí eu lembrei de uma experiência que eu vivi na juventude, que era as pirâmides. Não sei se alguém aqui já viveu isso. A gente ia num lugar que era construído uma pirâmide, assim, só tinha os ângulos dela, assim, de metal. Você punha uma cadeirinha, não sei, você conhece a tal da pirâmide? Pois é, aí você fica sentado ali embaixo do ângulo maior, sei lá como é que chama, não entendo direito disso. E aí é uma coisa impressionante você sentir a energia que você recebe, sabe? Depois eles diminuíram a pirâmide, era menorzinha, só punha na cabeça, parecia o chapéu do professor Pardal, mas e pagava-se para isso, para você se reenergizar. Ainda ele conta 2 experiências de 2 neurocientistas. Um pegou uma máquina e colocou leucócitos doados por uma pessoa. E essa máquina media o DNA do leucócito. E o doador ficava numa sala, olhando uma telinha com imagens positivas da natureza, de pais e mães abraçando filhos, de música clássica. E aí a máquina medindo o DNA do leucócito. Ele ficava maior, se estendia, mais forte. Aí mudava as imagens ali para o doador. Guerra, violência, né? Barulhos irritantes, aquela energia ruim e a máquina medindo o DNA do leucócito. E ele encolhia. Ele encolhendo, o sistema imunológico ficava deprimido e não reagia frente às doenças. Aí um outro neurocientista pegou a mesma máquina, só que colocou células-tronco, células de placenta, também para medir. Só que na outra salinha não ficava o doador da célula, ficava uma pessoa voluntária ali. E aí as imagens positivas de natureza, de amor, tal, não sei o quê, aí ia medir o DNA da célula-tronco. E ele estendia. Aí mudava as imagens para situações ruins, negativas e tal, medindo o DNA e ele se encolhia. O que se conclui disso? Basicamente, que o nosso sistema psicológico, mental, o nosso campo vibratório influencia o nosso corpo, né? Mas também influencia o do outro. Nós fazemos trocas de energia. Por isso que todo mundo aqui conhece uma pessoa que, meu Deus, quando chega perto, parece que a energia vai lá embaixo, você tem vontade de dormir, né? É aquela pessoa que, quando você encontra na rua, você fala, não vai me ver, não vai me ver, não vai me ver. Parece curitibano. Não, brincadeira. Mas é porque realmente aquela pessoa não traz coisa boa. Eu tinha uma colega no banco que era uma coisa difícil. Estava aquele dia lindo, aquele sol, aquela coisa maravilhosa. Aí você dizia para ela, mas que maravilha, olha só que dia lindo. Ela olhava no horizonte e disse, vai chover. Tem uma nuvem negra lá na Serra do Mar. Então vamos curtir, né, o dia bom e tal. Daí a gente saía da reunião e o gerente dava umas ideias e nós vamos implementar e não sei o quê, e vai dar tudo certo. Ela saiu da reunião.
não vai dar certo. Não vai dar. Mas por que você não falou lá? Você tem alguma sugestão, então, para... Não, só sei que não vai dar certo. Então, é complicado você conviver com pessoas assim. Puxam a energia para baixo. E ao passo que nós temos pessoas que quando a gente encontra, nossa, ilumina, né, a sala. Que você gosta de convidar. Ai, fulana vem. Ai, que delícia, vai ser animado, porque ela traz uma energia, uma coisa assim gostosa de você conviver. Tem uma pessoa aqui no centro que chama Eglemar. Ela é um fiapinho. É um fiapinho. Ela é magra, assim, quando você abraça, ela desaparece aqui dentro do teu. Mas a energia do abraço dela é uma coisa assim extraordinária. Extraordinária. Não tem como você não se sentir bem, né? Estou falando lá, as meninas conhecem, né? Depois um abraço da Eglemar. Você sai assim renovado. Então é esse padrão que nós precisamos querer para nossas vidas. Nós precisamos querer, porque isso também é caridade. Quando a gente troca energia, porque tem uma lei da natureza, que quem tem mais doa para quem tem menos. Então, esse fato de você estar trazendo boas energias para as outras pessoas é uma forma de fazer o bem, né? E aí ele cita, né, que é por isso que Jesus curava só de chegar perto. Vamos imaginar, eu não entendo muito de eletricidade, que Jesus tivesse 1000 volts no campo bioenergético dele. Nós, quando estamos bem, leptos e fagueiros, nós vamos ter 1, né? 1 volt, daí dá uma diferença, né? Ele chegava, nossa, sabe aquelas coisas bloqueadas e manchadas da áurea? Já desaparecia, porque ele conseguia, só de trocar energia, ele já restabelecia a ordem e a energia positiva. E aí é o outro palestrante, e ele fala sobre Jesus também, né? Uma passagem do livro Fonte Viva, que é a primeira aparição de Jesus depois que ele ressuscitou. E aí ele diz que os apóstolos estavam tudo trancados numa casa, com medo. O medo, imagina, o medo é uma coisa que deprime, é uma energia ruim, como a culpa, é uma coisa que adoece, que tira a boa energia. Imagina que eles estavam com medo, porque o líder deles tinha acabado de ser crucificado, né? Imagina para quem eles iam correr depois, para os seguidores, né? Como foi também por muito tempo. Vários cristãos, né, foram jogados aos leões. E aí ele aparece para restabelecer essa força, né, essa energia. E ele fala... Como que a gente se defende? Com grades, com câmeras, com alarme, né? Mas o Espiritismo nos ensina que é outro tipo de mecanismo de defesa que nós temos que ter para evitar que eles entrem na nossa casa, dentro de nós, né? E por que eles têm força conosco? Já foi dito lá. Porque nós não oferecemos resistência, nós não ligamos a câmera, não ligamos o alarme, né, interno, para nos proteger. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso com o Evangelho no lar. Nós ligamos um alarme que ecoa a quilômetros. E o Evangelho no lar é simples. É você escolher um dia da semana, uma hora determinada, onde a família vai poder estar reunida, né? Que todos concordem para evitar aquele filho
eu queria estar na pizza com os amigos, né? Não queria estar aqui, ou qualquer coisa assim. Então, assim, que a família determine o melhor horário, fazer uma leitura edificante do Fonte Viva, do Pão Nosso, tantas outras obras, e depois uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, interpretar, trocar, né? E aí você atrai uma couraça de proteção para o teu lar, né? Outra forma de conseguir a proteção, a prece. Mas tem que ser uma prece sincera, feita do coração. Não é aquela coisa assim, Pai Nosso, ah, meu Deus, eu não tirei o feijão para pôr de molho para cozinhar amanhã. Que estais no céu. Nossa, você escutou um barulho? Eu não estou concentrado. Não estou fazendo com o coração. Então é a mesma coisa que eu ter alarme, ter câmera e deixar desligado. O ladrão entra do mesmo jeito. Então, eu faço oração todo dia e não dá certo, não consigo proteção espiritual. Mas desse jeito, né, vamos combinar. Isso não é oração. Porque as palavras, gente, elas por si só não protegem, porque se elas protegessem, eu pus uma plaquinha na frente de casa, não tinha nem alarme. Estou protegido, né? Não, é o que a emoção que as palavras suscitam em nós, né? As palavras que expressam sentimentos, elas não contêm as emoções, mas podem despertá-las, como um vulcão adormecido no coração de quem lê. Então precisa que eu realmente faça essa prece do fundo do coração. E ele ainda diz que nós precisamos cuidar com quem pratica a ética da conveniência, ou seja, eu só pratico se for me dar alguma vantagem. Quando, na realidade, ética é o que você faz quando ninguém está vendo. Né? Isso é ser ético. Quem só faz quando tem alguém olhando, eu vou falar uma coisa aqui, tomara que eu não agrida ninguém. Político? Não. Político gosta de fazer bastante promessa, de prometer, etc. e tal, mas não cumpre metade, né? E nós precisamos reverter isso, porque a política é importante nas nossas vidas. Nós precisamos colocar gente na política que realmente... E agora está surgindo. A gente percebe que tem uns políticos aí que... tem um menininho do Rio Grande do Sul que eu adoro. Quando ele começa a falar, nossa, eu adoro escutar. Porque a gente percebe que ele defende as ideias dele e são ideias com bons valores, sabe? Então, a gente precisa reverter isso na política, não podemos só criticar. E aí ele fala que para a nossa segurança espiritual tem um segredinho. A gente precisa ser coerente entre o que se diz e o que se faz, porque o exemplo é sempre mais eficaz que o preceito, né? Nós queremos um Brasil passado a limpo, mas daí eu vou passear com o meu cachorro, aí eu não recolho o que ele fez. Daí eu faço uma obra em casa, o vizinho está viajando, não vou alugar uma caçamba, é caro. Deixa ali o lixo na frente da casa do vizinho, não está aí mesmo. Né? Então, a gente não pode ter essa ética da conveniência e não ser coerente com as atitudes. Depois, na frente dos outros, eu sou uma boa pessoa, né? Eu tenho bons valores. E ele cita Paulo de Tarso, que tinha uma frase sobre essa questão da coerência, que nós precisamos ser pessoas de sim, sim e não, não. Então, o que a gente fala precisa realmente ter peso, ser verdade, né? Porque essa coerência tem que fazer a junção entre as palavras, os pensamentos, os sentimentos, as ações.
que isso que vai gerar o resultado, né? Tudo trilhado coerentemente. E ele fala que as almas simples têm mais facilidade nessa coerência, né? As pessoas que querem aparentar alguma coisa já se perdem nos seus comportamentos. E ele, essa pessoa, né, fez uma frase que eu gostei: felicidade é ter uma alma simples e sincera, conseguindo transbordar a todos que nos rodeiam, até porque apenas aquelas pessoas iluminadas espiritualmente conseguem ser autênticas, né? E não ser essa pessoa do faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Porque a gente sempre fala, as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Os nossos filhos, eles estão preocupados com o que a gente pratica, né? Eu não posso dizer para ele assim, não pode falar palavrão, filho. Daí no trânsito, alguém me fecha, ele está do meu lado e saiu, né? Ué, mas não era para falar palavrão? Só nesse caso, né? Sempre tem uma desculpa. Daí você diz para ele, não pode mentir também, filho, é feio. Aí toca a campainha, você vai lá ver, filho, se for o fulano, diz que eu não estou. Ué, mas não era porque não podia mentir, né? Eu lembro de uma... Ai, essa foi tão terrível. Nós tínhamos um vizinho chato. Sabe aquelas pessoas que, meu Deus, quando você pergunta se você está bem e a pessoa vai contar que está mal, conta o dia inteiro dela, você nem tem esse tempo. Daí, a minha filha era pequenininha, entrou no elevador, o vizinho. Daí, ela muito sincera, mãe, esse que é o vizinho chato? Não, filha, não é esse, não. Ai, o pior que era. Então, a gente tem que cuidar com essa atitude, né? Jesus já veio há 2000 anos para nos ensinar, né? Paciência, tolerância, o amor, a caridade, né? E como diz no Livro dos Espíritos, quem é o nosso modelo? Jesus, né? Depois nós tivemos outras pessoas, podíamos aqui citar várias. Gandhi, né? Fez a emancipação do país sem derrubar uma gota de sangue. E nós temos a importância da prece, né? Porque o poder da oração, ele gera uma manifestação da energia cósmica e espiritual. Assim como existem técnicas científicas para a liberação da energia atômica, por exemplo, existem também processos científicos para a liberação da energia espiritual, que por meio do mecanismo da oração viabiliza o seu desejo, né? Existem médicos já que estão aceitando pessoas que vão fazer orações perto de UTIs e já comprovou que pacientes que recebem essas orações melhoram mais rapidamente do que os outros que não recebem, né? Então, a força da prece é uma coisa científica já. E essa conversa de hoje, ela está baseada, então, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na palestra do YouTube Como Criar uma Proteção Espiritual, do professor Laércio Fonseca, né? E na palestra Proteção Espiritual, do Maurício Zomignani. E essa última frasezinha era de um programa espiritual de 63 dias, que tem frases bastante interessantes para a gente fazer durante esse tempo. Para fechar, nós vamos fazer uma prece, invocando os nossos anjos protetores. Eu quero ver se eu consigo fechar aqui, é só minimizar, né? Aparece? Abracadabra. Não. Ainda bem que nós temos o médium de efeitos físicos aqui. Eu só minimizei a outra, tinha que fechar? Ah, tá. Então, vamos lá. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de preces, né?
Espíritos bem-amados, anjos guardiães que, com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos forças, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Detende-nos no declive do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praz a Deus enviar. E assim que a gente vai em paz para as nossas casas, uma excelente semana a todos. Ok? Muito obrigada. Obrigada.